Então vamos começando do começo. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Montanari, eu sou mestrando em Gestão de Políticas Públicas pela USP. E o intuito dessas lives, dessa série de lives, é fazer um cruzamento entre teorias e perspectivas do campo de análise de políticas públicas, que é da onde eu venho, com um pouco de ciência política, para olhar e processar esses fatos que estão rolando hoje, né? E mais do que isso, também é para contribuir com uma discussão para que a gente possa construir o dia de amanhã, né? A gente sabe que essa crise, apesar de muito séria e muito grave, ela vai ter fim em algum momento e a gente vai ter que pensar bastante sobre o que ela representa para a gente e o que ela nos traz de lições, né, para a gente poder construir o dia seguinte, né? Então eu acho que é um pouco por aí que esse projeto segue. Na última live a gente conversou sobre os impactos socioeconômicos dessa crise, como ela atinge de forma diferente as pessoas, né, de acordo com a sua posição nas camadas sociais, né, sobretudo, sobre a renda básica também. Na primeira a gente conversou sobre sair da negação, entender o que é que está acontecendo, a singularidade disso que está acontecendo e também sobre as capacidades de ação do Estado para conseguir lidar com isso que está acontecendo, né? Se você não assistiu nenhuma das duas lives anteriores, elas estão disponíveis no YouTube, aqui no IGTV, no próprio Instagram, e eu também estou postando lá no Facebook para quem usa mais por lá. Pedir desde já ajuda para vocês, para a gente tentar divulgar essas lives e os vídeos que estão disponíveis, para que a gente possa ter uma audiência bacana que ajuda a gente a convidar mais pessoas para participar aqui com a gente, né? O intuito não é que seja só eu falando aqui todo dia, e sim trazer pessoas interessantes para a gente conversar. Então, peço ajuda para vocês nessa divulgação. Outra coisa importante, a dinâmica aqui, eu queria que vocês tentassem no máximo possível guardar as perguntas para o final. Tem um raciocínio aqui para a gente desenvolver e aí no final a gente abre para as perguntas. Bom, atualizando a live anterior que a gente falou sobre impactos socioeconômicos e economia política, né? Primeiro, a renda básica foi sancionada, a renda básica emergencial. O governo disse que vai liberar a partir da semana que vem essas verbas. Outra coisa que é muito interessante, eu não sei se... Interessante não, é trágico, né? Porque a gente escolheu viver de uma determinada forma. Mas eu não sei quem também acompanhou, a gente teve uma notícia aí de que o Brasil talvez fique sem a encomenda de insumos que solicitou aí que ia comprar o material da China, e a gente está falando aí de descartáveis, de máscaras máscaras cirúrgicas, né, máscara de proteção, e essas compras talvez não cheguem porque os Estados Unidos fez uma compra, pelo que eu entendi, maior ou pagou mais, e a gente talvez fique sem isso que a gente já tinha contratado a princípio, né? E aí tem uma fala do Mandetta bem interessante nesse sentido, que vai muito aí ao encontro do que a gente estava conversando. Ele falou o seguinte: eu espero que nunca mais o mundo cometa o desatino de fazer 95% da produção de insumos que decidem a vida das pessoas num único país. Isso é uma das partes das discussões do pós-epidemia. Então, é interessante, né, que ele fala sobre essa concentração da produção em determinados lugares, e a gente conversou um pouco sobre isso, sobre como a economia acaba se desenvolvendo de uma forma que a gente especializa demais a produção e fica contando muito com as possíveis trocas no mundo, e a gente não gera aí uma produção local também, né, dessas coisas que agora vão fazer falta para a gente, porque a produção de fato vem de fora. Bom, então agora entrando no nosso assunto do dia, né, que são as relações de democracia, cultura política, autoritarismo e a crise que a gente está vivendo. Começando pela crise e entendendo o desafio que ela nos traz. Por quê? Porque o combate à epidemia exige ações rápidas, exige também coordenação de ações, exige liderança, porque o vírus é completamente desconhecido
e avança com muita velocidade, né? Então a gente precisa ter ações que consigam ser rápidas o suficiente para controlar e ser mais rápido que o vírus, né? Do que a disseminação do vírus. E para isso a gente também precisa tomar medidas de restrição, né? E nesse sentido, direitos e liberdades vão precisar ser restringidos de alguma forma, como o direito de ir e vir, para que a gente possa controlar a epidemia. Então a gente tem a necessidade de ações ágeis e rápidas, coordenadas e de medidas de restrição que restringem direitos, né? Por outro lado, a gente também precisa de autoridade para determinar essas medidas, né? Essas medidas não vão simplesmente ser desenvolvidas pelas pessoas. Então, isolamento, fechamento de fronteiras, por exemplo, e vedação de aglomerações e de reuniões são coisas que só a autoridade pode desenvolver, né? E, portanto, o Estado ganha uma certa preponderância nesse momento, né? É ele que tem essa autoridade para determinar essas medidas. E vedar aglomerações e reuniões é também uma forma de você, por exemplo, vedar manifestações, né? Então você está lidando aí com uma tensão no campo democrático também. E vamos entender agora como é que está essas relações, essa tensão em outros países, né? A gente tem, por exemplo, a China, que foi o primeiro país que enfrentou essa epidemia, em que um dos médicos que alertou sobre o novo coronavírus, ele foi levado à delegacia por espalhar boatos. Algo que lá pode significar até 7 anos de prisão. Depois, esse mesmo médico foi diagnosticado com a doença, com Covid, e morreu. E claro que o Estado também, o Estado chinês foi obrigado a assumir a existência disso, do vírus, e combater, apesar de no começo ter dito que era boato, né? A Coreia do Sul, por outro lado, embora seja uma democracia, para poder lidar com o vírus, rastreou o GPS dos dispositivos móveis das pessoas, de todos os cidadãos, para poder entender onde é que eles estavam, se eles tinham cruzado alguém que tinha testado positivo para o vírus, né? Então você tem aí um Estado que tem um controle exato de onde as pessoas estão. E usa essa informação, né, para poder fazer o combate ao vírus. É uma tensão, certo? O Turcomenistão é uma ditadura, e o ditador proibiu a palavra coronavírus e disse que não tem casos no país. E aí, o exemplo, o fato talvez mais tenso do que a gente está vendo é a Hungria, que essa semana, no começo da semana, a Assembleia Nacional decretou um estado de emergência. Essa Assembleia tem maioria governista, e concedeu ao primeiro-ministro Viktor Orbán o poder de suspender sessões parlamentares, suspender eleições, estabelecer 8 anos de prisão para quem não obedecer à quarentena e 5 anos de prisão para quem divulgar informações incorretas. E quem decide sobre essa incorreção das informações é o próprio governo, né? Ele também agora tem o poder de legislar por decreto. E o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, ele é aliado de primeira hora do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, né? Bom, a primeira coisa que acho que é importante da gente entender é que mesmo com esse cenário de algumas tensões entre a democracia, o regime democrático e o combate à epidemia, é possível você restringir a circulação das pessoas sem sair da normalidade democrática. Isso não é algo impossível. Em geral, há leis e dispositivos para serem acionados em casos extremos, como guerras, catástrofes naturais. São dispositivos que você aciona, e eles existem na Constituição, existem no arcabouço legal dos países, né? E aqui no Brasil a gente lançou mão de alguns dispositivos como esses. A gente lançou mão, por exemplo, do estado de emergência. A gente decretou o estado de emergência um pouco antes daquela primeira leva de brasileiros que estavam na China, próximo a Wuhan,
que viriam para cá, e aí, para poder tomar as medidas necessárias, foi decretado o estado de emergência, que permite a contratação temporária de profissionais da saúde, a aquisição de bens como equipamentos e a contratação de serviços. E é uma contratação emergencial sem licitação, sem o procedimento licitatório que normalmente se faz, né? Além disso, prevê também a possibilidade de convocar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde para a execução de medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas, né? Então, para ajudar a controlar as pessoas para que a epidemia não se desenvolva. Além disso, requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, assegurando posterior indenização. E também possibilita contratar, em conjunto com o Ministério da Economia, profissionais de saúde por um tempo determinado. Além do estado de emergência, a gente também decretou a lei de quarentena, que prevê que medidas de restrição devem ser determinadas pelas autoridades de saúde locais, né? Então você tem uma lei inteira para falar de quarentena nessa situação de epidemia que a gente está vivendo. Depois, recentemente, o Congresso Nacional aprovou o estado de calamidade pública, que é mais uma medida, mais um dispositivo para momentos conturbados, que, nesse caso, só diz respeito à parte fiscal. Ela permite a elevação do gasto público e o descumprimento da meta fiscal que foi determinada aí para o ano, né? E o interessante é que aqui no Brasil, nessa relação entre Estado e sociedade, né, essa relação da democracia, aqui no Brasil a população quer mais restrição do que o líder do executivo está propondo, né? Então tem uma pesquisa do Datafolha que revela que 73% das pessoas são a favor do governo proibir por algum tempo todas as pessoas de saírem às ruas para diminuir o contágio pelo coronavírus. Então, ao contrário de muitos países que estão exercendo uma autoridade maior, a gente tem aí uma população que está querendo que o executivo e que o governo, que o Estado como um todo, restrinja a circulação das pessoas para poder conter essa disseminação. Aí voltando para a Hungria, que acabou de conceder esses poderes através dessa decretação de estado de emergência, é curioso, porque é uma democracia, mas que elegeu um parlamento que viabiliza um processo autoritário, né? Que, por exemplo, elegeu o líder do parlamento, né, o primeiro-ministro, é quem está assumindo essa posição mais autoritária. E aqui no Brasil, a gente sabe que o atual governo e o presidente Jair Bolsonaro sempre defendeu abertamente a ditadura e foi eleito numa democracia, né? E mesmo dentro desse contexto, ele essa semana lançou a ordem do dia, na verdade ele não, né, o ministro da Defesa, a ordem do dia 31 de março, foi em alusão ao 31 de março de 64, que é algo que já tinha acontecido no ano passado. Esse ano, essa ordem do dia foi um pouco mais enfática e citou o movimento de 64 como um marco para a democracia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, qual é a nossa relação com o autoritarismo aqui no Brasil, né? Então, se a gente, como democracia, a gente valida e legitima alguém que tem um discurso pró-autoritarismo. E aí a primeira pergunta é, aqui no Brasil, quem nasceu primeiro? A cidadania, né, que é algo necessário para viver numa democracia, né? Quem nasceu primeiro? A cidadania ou o Estado? A gente, em muitos países do Ocidente, eles tinham uma determinada cultura, né, uma comunidade de pessoas que convivia naquele lugar, e aos poucos essa comunidade foi construindo uma forma democrática de governo, né? Aqui no Brasil não foi bem assim que aconteceu. O que aconteceu foi que a gente teve uma outra nação com o seu Estado, inclusive patrocinada e viabilizada pelo Estado, que veio para cá e que
A partir desse momento começou a criar a sociedade que a gente tem hoje, com a história que a gente conhece, com a relação de genocídio com a população indígena, né, de escravizar essa população, depois de trazer pessoas da África escravizadas também à força, né, e isso tudo foi a mão do Estado que possibilitou. Então, aqui no Brasil não é uma sociedade que gerou um Estado. A gente teve aí um movimento um pouco diferente. A gente teve um Estado que veio e começou a gerar uma sociedade a partir dessas tensões com outras populações, né? Então, se não fosse pelo Estado, o país provavelmente não seria o que é hoje, né? Se não houvesse aí essa mão forte do Estado já de antemão desde o processo da colonização. Por exemplo, a língua que eu estou falando aqui, que a gente conversa no geral no país, o português, ela foi determinada pelo Estado. A gente teve um determinado momento que o Marquês de Pombal desceu um decreto proibindo outras línguas que não o português. E foi um momento muito interessante, culturalmente falando, porque o português começava a se mesclar com as línguas indígenas, gerando o que a gente chama de língua geral na linguística. Então você tinha uma língua que mesclava o português com as línguas indígenas e que permitia aí essa comunicação entre essas pessoas. E, de repente, a partir desse decreto do Marquês de Pombal, isso passou a ser proibido. Você só podia falar o português. Então, a língua que a gente fala hoje, que é um bem cultural, foi determinado pelo Estado em determinado momento, né? A gente podia estar falando aqui a língua geral. Então, qual é a relação histórica que as pessoas têm com o Estado, né? E tiveram com o Estado? A gente teve esse período da colônia, que teve, por exemplo, esse movimento aí do Marquês de Pombal, depois o Império, que foi decretado pelo filho da coroa, né, portuguesa, então que não mudou muito em termos de relação com a democracia, com as pessoas. Depois desse momento do Império, a gente teve a República, que foi proclamada a partir de um golpe militar. Foram os militares que fizeram um movimento para proclamar a República, não teve uma participação popular, isso não foi construído a partir da sociedade, né? E instituiu, depois disso, uma república militar, né? Só tinham militares no governo, e no momento seguinte, uma república oligárquica, né? Em que os senhores do café, ou senhores fazendeiros, né? Que antes eram escravocratas, diga-se de passagem, essas pessoas que poderiam assumir o poder. Então, esse foi o começo dessa história, né? Depois a gente teve a Era Vargas, que, de novo, teve uma importante presença dos militares, principalmente dos tenentes, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais. Também era uma relação que não era exatamente democrática, né? Embora o Vargas tenha sido eleito depois. E os militares estiveram presentes, inclusive, no golpe do Estado Novo, né? Depois, a gente teve a Quarta República, que é do fim dessa Era Vargas, né, em 45 até 64, que foi responsável pela restrição do direito à greve e colocou o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, na ilegalidade. E, por fim, a gente teve aí o movimento mais recente, mas não tanto, da ditadura militar, né, com o golpe civil-militar em 64. Em que, por medo de uma ditadura, fundou-se outra, né? E aí houve uma restrição na liberdade de expressão, exílio, as pessoas não podiam falar o que pensavam, as pessoas eram obrigadas a sair do país, ou eram presas, ou eram perseguidas, ou eram torturadas, ou todas as alternativas, e eventualmente mortas, né? Ou viraram desaparecidas políticas. E é curioso perceber que, desde a proclamação da República, a instalação dos primeiros governos militares, a Era Vargas e a ditadura militar,
os militares estiveram presentes. Então, os militares, durante boa parte da construção do regime republicano, eles são meio fiadores da República, né? O que fala muito sobre o momento atual, né? Cujo governo é composto em sua grande maioria, ou em boa parte, por militares. E aí foi só depois da ditadura militar, em 86, né, findando a ditadura militar, que analfabetos, por exemplo, tiveram direito ao voto. A gente sabe que o Brasil é um país construído a partir dessas relações tensas, né, para não dizer violentas, entre o Estado, entre uma determinada elite e a população, né? Então a gente teve aí um número muito grande de pessoas que nunca tiveram acesso a uma alfabetização. E essas pessoas não podiam votar até 1986. E após 86, né, com a redemocratização, a gente teve aí então a Constituição de 88, que foi a construção do regime e da estrutura que a gente tem hoje, né? E que fundou o que a gente chama de democracia participativa. Então, depois desse período do regime militar, em que as pessoas não podiam votar, não podiam se expressar, não podiam falar o que pensavam, a gente teve aí, então, a fundação de uma república que era democrática e que, além de voto, ela também tinha dispositivos de participação social. Então, ela começava a pensar a democracia para além do voto. Né? Então você tem, por exemplo, na Constituição de 88, referendo e plebiscito constando ali. A gente pode fazer, então, consultas populares para que se exerça o direito de votar em questões específicas, né? Não só de eleger os nossos representantes. E aí a gente também tem a possibilidade de começar a criar conselhos. E aí acho que é importante a gente olhar para o SUS, que é algo que está se mostrando tão importante no momento como hoje, e que foi pioneiro nessa estrutura participativa, né? A gente tem o SUS enquanto uma estrutura tripartite, ou seja, que as 3 esferas de governo participam e tem uma fundamental participação social nesses conselhos que são deliberativos. Esses conselhos juntam gestores, funcionários e usuários para deliberar sobre a utilização dos recursos na saúde. Mas há conselhos, de 88 para cá, foram construídos conselhos em todas as esferas de governo e em diversas áreas, né? Não só na saúde. Então, a gente teve aí uma disseminação dessa ideia de participação social através dos conselhos. Mas não só, de 88 para cá a gente também teve conferências, a gente teve fóruns, assembleias, consultas públicas, a gente começou a criar orçamento participativo, a gente votou a Lei de Acesso à Informação, que começou a dar acesso, começou a dar transparência, né, e acesso às informações públicas que são desenvolvidas no interior do Estado. Mas é curioso pensar que a Constituição de 88, além da democracia participativa, ela também criou a obrigação do voto, né, o voto obrigatório. E é interessante a gente pensar no que é que isso significa. Por que a gente teve que criar uma obrigação de voto? Porque, como eu narrei aqui, a estrutura política que a gente tinha até esse momento não permitia as pessoas votarem, né? Analfabetos, por exemplo, as pessoas que ganharam voto só em 86, elas não tinham o costume, elas não tinham a cultura política de poder votar. E então, o dispositivo de você obrigar a pessoa a votar tem um pouco o intuito de criar essa cultura democrática, né? De criar essa possibilidade do voto. Isso a gente está falando de 88. Né? Então, até 88, a gente praticamente não tinha uma ligação formal, legal, entre as pessoas e o Estado. Nas esferas locais, ainda que você tivesse o voto, a estrutura de poder ainda se reproduzia. Né? Embora até hoje a gente tenha muito disso. Né? E também pouco se valorizava a diversidade de pensamento. Uma tendência autoritária é fruto e impõe uma determinada normatividade de pensamento
e lida muito mal com as discordâncias, né? Então não tem um pensamento plural, você não consegue ter pluralidade de pensamento nessas estruturas, né? E qual é a cidadania, qual é a cultura política que a gente pode esperar dessa construção histórica de uma tensão brutal entre sociedade e Estado, com um Estado tão fechado para a participação social historicamente, né? O que a gente, com essa estrutura, a gente espera dessa cultura política, né? E aí isso tem a ver, por exemplo, com o que as pessoas esperam do Estado. E é muito curioso a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas se relacionam com essa ideia de Estado ou com essa ideia de cidadania só na hora do voto e olhe lá, né? Não consegue pensar muito bem em quem votar, às vezes não tem interesse em fazer em pensar sobre isso, né? E tomar uma decisão a respeito disso. E, portanto, muitas vezes tende a pensar o Estado enquanto algo muito separado, que teria resposta para tudo e que tutelaria, né, que teria a tutela da sociedade. E outra coisa que é importante a gente entender dentro dessa cultura política que se construiu é a relação negativa que se tem com a política, né? Quem constrói o Estado, em geral, se pensa, são as pessoas que estão envolvidas na política e se tem uma relação muito negativa com essas pessoas, né? E, por outro lado, há uma visão da pessoa, da pessoa cidadã, do cidadão, enquanto consumidor de serviços públicos, né? Isso aí a gente vê uma influência do neoliberalismo, de modo geral, né? Porque essa tendência a olhar tudo como mercado, e aí eu não consigo me enxergar enquanto cidadão, que é alguém que participa do processo de construção da esfera pública, mas alguém que simplesmente usufrui e consome os bens públicos, sejam eles de infraestrutura, como estradas e ruas, né? Ou os bens de serviços, como saúde, educação. Então, às vezes, a nossa relação não é que a gente está construindo isso, mas sim que a gente só consome isso. E aí a nossa relação com a esfera política por favor, me deem, eu quero consumir aquilo que tenha boa qualidade, e ponto final. E eu não quero discutir qual é essa qualidade, como é que isso é possível, né, de construir. Então é importante a gente olhar para isso, porque o que se faz muito é terceirizar essa responsabilidade. A gente vota e resolvam aí para mim, né? Muitas vezes é isso que a cultura política que a gente tem faz. E a gente também tem uma relação muito tensa com o espaço público, né? E com o espaço público, com as praças, com as ruas, com os parques. E aí a primeira pergunta é, de quem é a cidade? Quem tem autorização social para determinar como o espaço público deve ser utilizado? Isso de um lado. De outro lado, quem é que se relaciona com o espaço público? Quem se dispõe a isso, né? E a gente tem poucas pessoas que se dispõem a usar, sobretudo pensando em cidades do interior, por exemplo. São poucas as pessoas que utilizam, né, que passeiam, por exemplo, no espaço público, que é algo muito comum em diversos países do mundo, né? Então você tem aí uma visão que acaba levando a gente mais para os espaços privados, mais para os espaços individuais, inclusive nos meios de locomoção, né? A gente tem meios de locomoção que são individuais, a gente valoriza muito isso, inclusive com status social, né? A pessoa tem um status melhor porque ela tem um carro, por exemplo, né? E qual carro ela tem? E essa esfera política, né, essa cultura política também não sabe lidar muito bem com o contraditório, não consegue lidar bem com ideias diferentes, né? E isso é uma característica dessa cultura política que a gente tem hoje. E aí, bom, a gente então tem uma visão, se a gente não consegue olhar para o pluralismo, a gente tem uma visão muito pautada pela normatividade, pela padronização de um determinado pensamento, né? E que também terceiriza essa responsabilidade. É difícil, muito difícil numa sociedade como essa, discordar da normalidade, né, da normatividade. Porque a tradição tem muita força social. A tradição por si, ela vira um grande argumento,
né? Então, por que tem que ser assim? Ah, porque sempre foi. Então, isso é um argumento que a gente ouve muito nas discussões por aí. E, então, se a normatividade ela é muito importante, a autoridade, ela defendendo a normatividade, ela é muito importante, inclusive porque numa cultura de medo, como é a que a gente vive, as pessoas têm medo de sair na rua, né? Esse é um dos motivos por que o espaço público não é ocupado. Numa sociedade que tem muito medo, a autoridade ela se mostra muito relevante, né? E nesse sentido, o autoritarismo encurta caminhos, né? A gente sabe que chegar a acordos, chegar a consensos, pensar por diversos pontos de vista é algo que dá muito trabalho. Assim como pensar no que é público, no que é coletivo. Então, quando você pensa no autoritarismo, é algo que vai encurtar caminhos porque vai tomar decisões de forma mais ágil, né? E a gente está vendo hoje na necessidade da gente olhar para isso que é público, né? Para isso que é coletivo. Essa crise que a gente está vivendo hoje, ela é uma crise coletiva, ela é uma crise da esfera pública, né? Então a gente está vendo hoje o quão é necessário a gente pensar nessa esfera, porque a gente é interdependente, a gente depende umas pessoas das outras, né? Então, como é que a gente pode se apropriar da esfera pública, né? É algo que de 88 para cá vem sendo construído com um pouco mais de força. A política ela começa a ser assunto de interesse de um tempo para cá. A gente começa a falar mais sobre política, isso vira um assunto de interesse das pessoas. E não só política em termos de ideologia e partidarismo, mas mesmo políticas públicas começam a ser um assunto de interesse das pessoas. Outra forma é a gente ocupar espaços públicos. A gente também tem movimentos importantes nesse sentido, espalhados pelo Brasil, sobretudo nas periferias. A ideia de movimento social também é uma forma da gente começar a se apropriar da esfera pública, de buscar voz para nossas ideias que eventualmente não fazem parte da normatividade ou da forma como historicamente são pensadas as políticas públicas e a esfera pública. Movimentos culturais também são muito importantes, têm sido muito importantes para se apropriar dessa esfera pública. A gente também tem associações de bairros, isso já há algum tempo, e ONGs, que são movimentos já mais históricos, né, que foram muito importantes, inclusive, para a consolidação da democracia participativa de 88. Né? A gente sabe que essas políticas de saúde que existem hoje, elas tiveram uma contribuição muito grande de instituições não governamentais e de movimentos sociais para sua consolidação, né? Então, essas são formas da gente começar a pensar numa apropriação da esfera pública. Outras formas que a gente tem aí de inovação, de pensar democracia, por exemplo, a democracia direta. A democracia direta, ela pensa numa democracia em que as decisões são tomadas pela cidadania, pelas pessoas. Todas as decisões, né? Elas não são restritas aos representantes. Então você não tem uma democracia representativa, você tem uma democracia direta. Todo mundo vota em tudo. E você tem uma forma híbrida que tem se pensado também, que eles chamam de democracia líquida. A gente vota direto naquilo que a gente quiser votar direto. E a gente vota em representante naquilo que a gente não tem interesse em votar de forma direta, né? Em que a gente confia em fulano para decidir as questões ambientais, por exemplo, que eu não tenho muito conhecimento sobre. Mas no momento que eu quiser, eu revogo essa representação e passo a votar direto, né? A democracia líquida permite essa transição. Então já estou encerrando e aí a gente vai para essas perguntas que vocês já começaram a mandar para mim. Então, essa crise que a gente está vivendo hoje, ela implica na emergência, né, em perceber essa dimensão da interdependência. As pessoas dependem umas das outras. Então isso começa a ficar claro, tanto no campo físico, porque a gente não está podendo se encontrar, quanto no campo econômico, né?
E se implica na emergência da dimensão de interdependência, também a gente pode falar sobre a emergência do público, da esfera pública. E essa crise vai implicar, ou está implicando também, em começar a construir ou reafirmar consensos básicos. Né? A gente começa a ter que fazer consensos básicos para construir como é que a gente pode vir a enfrentar um momento como esse, né? Porque a gente está suscetível que isso aconteça mais de uma vez, né? E, portanto, a gente também vai ter a oportunidade de repensar a nossa relação com o Estado e redesenhar a esfera pública. E, para isso, a gente precisa, então, se apropriar da esfera pública. A gente precisa começar a contribuir com a construção dessa esfera pública. Entendendo que democracia não é apenas um regime. A gente, quando fala em democracia, a gente não fala só do voto direto. É uma qualidade, é uma substância, né, que visa pensar numa pluralidade, numa diversidade de ideias, de formas de expressão, na liberdade de expressão, né, que a gente possa falar e se expressar, na liberdade de imprensa, em divulgar as informações, e que a imprensa, por exemplo, num momento como esse, está mostrando sua importância para divulgar informações com alguma confiabilidade, que a gente possa confiar. Mas, ao mesmo tempo, a democracia também pode ser pensada na democratização dos meios de comunicação, para que a fala não seja restrita a determinados grupos sociais ou empresariais. A gente também fala de democracia no acesso à informação, tanto a informação oficial, né, como a gente pode falar pela lei de acesso à informação, quanto a não oficial, que as pessoas têm direito a saber do que está acontecendo, né? Então essa informação precisa conseguir chegar às pessoas têm o direito disso. E num momento como esse, de crise, então, fechando, a gente tem essas duas formas de agir. Uma, com autoritarismo, né? A gente tem restrições à liberdade e à imprensa e à liberdade de expressão, como a gente está vendo em alguns países que não estão revelando, não estão impedindo as pessoas de falarem sobre esse assunto, por exemplo. E a outra forma é com transparência, falando do que está acontecendo, mostrando os casos que o país tem. Né? O que não quer dizer que você tendo transparência você vai ter a informação exata. A gente pode ter problemas técnicos, como a gente sabe que está acontecendo aqui no Brasil, e para poder notificar os casos que estão de fato acontecendo. Embora a gente também tenha aí algumas denúncias de alguns governos locais que estão pedindo para segurar a informação, para não notificar alguns casos suspeitos de coronavírus, né, de Covid. Então, finalizando, e aí vamos para as perguntas. Para quem não pegou essa live desde o começo, essas lives ficam gravadas. Aqui no Instagram, essa daqui vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. E depois eu publico lá no IGTV. Também vai para o YouTube. Então você vai poder acompanhar nesses dois lugares. Pedir de novo ajuda para divulgar, para que a gente possa ter uma audiência bacana e trazer pessoas convidadas interessantes, e pedir, por favor, vamos ficar em casa na medida do possível e tentar ajudar as pessoas que precisam de ajuda nesse momento. Então vamos para as perguntas. Ou para os comentários, né? A Juliana Melhado aqui falando... O processo da Constituição se estabelece muito próximo do avanço neoliberal no Brasil. A gente tem essas duas coisas realmente vindo um pouco concomitantes, desde 80, o próprio governo Sarney e depois o Collor, com muita força, também começa a construir essa ideia mais neoliberal, né, em 88. Os caracóis zapatistas levam esse nome exatamente por pensar no tempo desse processo de autonomia e o debate coletivo. Tem uma frase muito interessante, inclusive, que é lento pero avanzo. Muito bom. Interessante isso, Ju. Eu acho que a gente tem realmente um tempo da democracia, o tempo da discussão e dos debates para a gente tomar as decisões, e que atalhos podem deixar de chegar a algo que seria mais complexo, né? A sociedade ela é complexa e, portanto,
Se a gente pega atalhos, a gente pode estar partindo de uma simplificação do mundo e não levando em consideração diversas coisas que fogem ao horizonte de uma pessoa única, né, ou de um grupo só. Tem exemplos de lugares que estão sob democracia direta e democracia híbrida? Aceito referências bibliográficas sobre esse assunto. Olha, democracia direta, eu não tenho notícia disso. Eu sei de alguns partidos, notadamente o Partido Pirata, que começa a existir em diversos lugares, que começa a defender essa bandeira de uma democracia direta ou essa democracia líquida, né, que as pessoas possam acessar essa votação de casa, né? A gente tem hoje meios digitais para isso, para fazer com que as pessoas possam opinar nos temas e nas decisões que o Estado vai tomar. Claro que a gente também tem um sistema digital muito suscetível, então isso também é discutível. Mas a ideia de uma democracia direta ela é defendida por partidos como o Partido Pirata. Eu desconheço nesse momento se tem algum lugar que funciona desse jeito. Seria muito interessante se a gente tivesse para saber o que é que está acontecendo e como é que isso pode se desenvolver lá, né? Temos mais perguntas, gente? Alguém mais? Temos mais 10 minutinhos aqui. Então, se não tivermos, vou reforçar então para vocês pedir ajuda nessa divulgação. A gente também está disponibilizando essas lives no IGTV depois das 24 horas e no YouTube. E também, claro, deixar aberto, gente. Essas conversas, elas são um começo de conversa. Eu não acho que a gente vai dar conta de tudo que a gente precisa conversar nesse momento, mas a ideia é que a gente consiga aprofundar o debate depois. Então, sintam-se convidadas e convidados para trocar sobre esses assuntos que a gente está levantando, seja por inbox, seja por comentário nos vídeos. E também mandem sugestões para as próximas lives, isso acho que é uma coisa bem importante. A criatividade tem limites, eu tenho alguns assuntos que eu acho que são bacanas de tratar, eu já falei na última live, eu estou com alguns convites pendentes aí para tratar de pelo menos 2 assuntos que eu acho que são bem relevantes. Um é como é que o isolamento social pode ser algo muito pesado para determinadas populações, né? Não só falando aqui da população carente, mas principalmente falando de mulheres em situação de violência doméstica, né? Mulheres que têm vivem numa relação abusiva, e falando também de pessoas LGBT que não têm uma relação bacana com a família e que esse momento de isolamento em que elas são obrigadas a ficar com as famílias também pode ser algo muito tenso. E o outro assunto é como é que as comunidades estão lidando com esse momento, né? E a ideia para esses 2 temas é trazer alguém para conversar com a gente sobre isso, né? Então, estou com alguns convites pendentes. Se vocês souberem de alguém que pode contribuir para falar sobre esses assuntos, aceito sugestões. Então é isso, gente. Vamos encerrando por hoje. Agradeço muito a presença de vocês. E segunda-feira tem mais uma live para a gente discutir esse momento de crise e as relações com as políticas públicas. Beijão, boa noite. Tchau, tchau.